Nós estamos, como já foi falado aí, dando continuidade ao nosso evento em comemoração aos 501 anos de Reforma Protestante. Nós estamos abordando aqui os 5 pilares da Reforma, aquilo que resume o que os reformadores disseram, pregaram, ensinaram, protestaram. Estão resumidos, estão sintetizados nesses 5 solas ou 5 lemas da Reforma, ou 5 pilares da Reforma. Nós já tratamos aqui sobre o sola Escritura, somente a Escritura, sobre o sola fide, somente a fé, e hoje nós iremos tratar sobre o sola gratia, somente a graça. Lembrando que esses termos foram cunhados em latim, por isso que esse termo é um pouco diferente, mas que a tradução significa somente, sola significa somente. Então hoje será o somente a graça, trabalharemos sobre a graça de Deus, amém? Para tanto, queria que você abrisse a tua Bíblia na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Incline sua cabeça só um instante, vamos orar. Senhor, a partir deste momento nós iremos trabalhar com um tema que é tão importante da Tua Palavra, sobre a Tua graça, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito possa nos iluminar, nos dar sabedoria, para que possamos compreender e sermos edificados por esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, antes de a gente entrar no tema, e eu vou estar dando uma pincelada aqui no texto que nós lemos, não vai ser possível a gente fazer uma exposição mais contundente, mais detalhada desse texto, porque eu preciso ainda trazer o tema no contexto da reforma, mas a gente vai trabalhar um pouco sobre o texto que eu li. Mas antes de a gente entrar no texto ou qualquer outra coisa, a gente primeiro precisa entender o que é graça. Quando a gente fala Deus por a sua graça nos salvou, é a graça de Deus, é tudo pela graça. Mas o que significa a graça? A gente, é comum a gente sempre propagar, né, que graça significa um favor imerecido. E está certo, não está errado. Mas às vezes a gente repete tanto isso que a gente não para refletir para o que de fato significa graça. E graça, irmãos, nada mais, nada menos, se refere à iniciativa de Deus de compartilhar o amor, a vida e a luz aos homens. Além disso, também se refere à iniciativa de Deus, sempre, guarde isso, iniciativa de Deus, sempre iniciativa de Deus, de comunicar, de promover salvação ao homem, mesmo o homem não tendo
merecimento algum, não tendo nada que despertasse a atenção de Deus. Mas Deus mesmo assim resolveu salvar a humanidade. E o que é isso? Essa iniciativa de Deus, sem nada em troca, sem ver nada em nós, se resume na palavra chamada graça. Há um teólogo chamado Kevin Van Hooser, que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que a graça é Deus dando algo que não deve a ninguém. Isso que é graça. É quando Deus concede algo, um dom, um presente, um favor, sem ele dever, sem ele estar em dívida. Ele resolve dar porque ele quer. Então é isto que é graça, irmãos. Para que a gente possa entender tudo que será tratado nesta noite, a gente precisa partir deste princípio do que é graça. Mas voltando ao texto, como eu disse, eu vou ter que ser rápido, não posso me prender muito ao texto. Mas esse texto que Paulo escreve aos Efésios está dividido em duas partes. Primeiro Paulo ele dá uma má notícia aos Efésios e consequentemente a todos nós. E depois Paulo dá uma boa notícia. E por que é importante, presbítero, a gente entender a má notícia? Porque a gente só vai valorizar a boa notícia se a gente compreender corretamente a má notícia. Qual é a boa notícia? Que nós somos salvos pela graça. Salvação pela graça. A gente só vai dar um devido valor a isto se a gente primeiro compreender a má notícia bíblica, que muitas vezes é ocultada nas igrejas. E a má notícia que Paulo diz está do verso 1 ao verso 3, onde Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós seguíamos a presente ordem, o mundo. Nós seguíamos o príncipe do poder do mal, seja Satanás. Nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Éramos escravos do mundo, do diabo e da carne. E o que é que Paulo está dizendo com vocês estavam mortos? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Aqui é o que a teologia chama de depravação total ou inabilidade total. O que é isso? Antes de sermos salvos, nós estávamos em estado inabilitado, mortos espiritualmente. E o que quer dizer morto? Morto não tem reação, irmãos. Nós, no nosso estado natural, nós estávamos completamente mortos do que diz respeito a Deus. Inabilitados, totalmente depravados. Não tinha como, por nossas próprias forças, buscarmos a Deus, nos reconciliarmos a Deus. Desde que Adão e Eva pecou, toda a humanidade pecou junto, e a queda do homem aconteceu. De lá para cá, toda a humanidade está morta diante de Deus, está afastada de Deus. E aqui, irmãos, eu preciso dizer algo interessante. Em nosso estado natural, no estado natural do homem, não existe livre arbítrio. Por quê? Porque a nossa natureza sempre nos inclina ao pecado. Olha o que Paulo está dizendo: nós éramos escravos do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está a liberdade aqui, irmãos? Não havia liberdade em nós. Não havia livre-arbítrio em nós. Só o que havia era maldade, era pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos mortos. Nada do que pudéssemos fazer seria capaz de nos reconciliarmos com Deus, de conquistarmos a salvação. A condenação era o único futuro para a humanidade. A única coisa que merecíamos, olha o que Paulo diz no final do verso 3: éramos merecedores da ira. Em outras versões, éramos filhos da ira. Você sabe a única coisa que nós merecíamos? A ira de Deus. Você sabe a única coisa que merecíamos? O inferno, a condenação eterna. Era isso que nós merecíamos. Éramos filhos da ira de Deus. Essa é a má notícia bíblica. Mas, presbítero, você agora
deixou a gente triste. Eu vou para casa hoje triste com essa sua palavra. Se Paulo terminasse no verso 13, irmãos, você teria toda a razão de sair daqui triste. E digo mais, tudo seria em vão se Paulo terminasse no verso 3. É o que a Bíblia diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se estamos condenados, não há merecimento, não há nada em nós, não há possibilidade de salvação, não tem como a gente buscar a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos perdendo tempo. Mas graças a Deus que o texto não termina no verso 3. Porque do verso 4 ao verso 10, Paulo vai dizer a boa notícia. E ele já começa dizendo: todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que não nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E ele vai continuar dizendo que ele nos ressuscitou, que ele nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo. Verso 8: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Por quê? Paulo começou dizendo o quê? Em vós só tem pecado, só tem maldade. Não tem nada em vós que pudesse promover a salvação. É por isso que ele vai terminar dizendo: pela graça que vocês são salvos. E isto não vem de vós, porque de vós só vem pecado, mas é dom de Deus. E não vem das obras, porque elas não têm capacidade de nos salvar, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. O que Paulo está dizendo? Vocês foram salvos unicamente por causa da graça de Deus. Deus olhou para vocês e não viu nada que pudesse ser merecedor de salvação. Deus olhou para nós, irmãos, Deus olhou para mim e só viu pecado, maldade, depravação. E Ele resolveu me salvar, não por nada que Ele viu em mim, irmãos, de bom, mas pelo único fato que Ele quis. Isso que é graça. Ele quis compartilhar o seu amor, a sua vida em nós, e quis promover salvação para a humanidade, mesmo a humanidade sem merecer. Porque se Deus deixasse a humanidade em seu estado natural, toda a humanidade seria condenada ao inferno. Mas Ele resolveu nos salvar pela sua graça. Amém? Compreendendo isto, nós vamos entender agora, viajar um pouquinho para o contexto da Reforma Protestante. Eu não vou aqui traçar a história novamente, porque foi necessário, o que aconteceu na Reforma, porque eu já falei no passado, os pregadores que me antecederam também falaram. Eu quero tratar exclusivamente sobre o tema, somente a graça, no contexto da Reforma. Porque isso foi um motivo de protesto de algumas pessoas, dos reformadores, contra a igreja oficial na época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual era o ensino desta igreja que fez o Lutero cair em si e romper com este ensino? Mediante as Escrituras, ele entendeu que aquele ensino era totalmente distorcido. Nós vamos entender um pouco aqui sobre o contexto da Reforma. Primeiro, irmãos, na época da Reforma Protestante, Idade Média, já em uma época mais tardia, a Idade Média vai do ano 500 a 1500, tá? Já pelo finalzinho da Idade Média, qual era o ensino que era propagado da Igreja Católica? Que era usado os méritos dos santos e os méritos de Jesus para pagar os pecados do povo. Era esse o pensamento da época, a teologia da época. Eram usados os méritos dos santos, né? Pessoas que serviram a Deus, que fizeram boas obras, mártires, apóstolos, que já morreram. Eram usados méritos que essas pessoas tiveram quando estavam em vida e ficaram com uma espécie de crédito na sua conta, de méritos, merecimentos, coisas que fizeram. E também os méritos de Cristo eram colocados nas pessoas que estavam vivas quando elas pecavam, para pagar os seus pecados.
Era este o pensamento. Fora isso, existiam as chamadas indulgências, que eram bulas, cartas do Papa, que as pessoas compravam para poder quitar a sua dívida com Deus. Você não ouviu errado, era isso mesmo. As pessoas, haviam vendedores de indulgências, amante do Papa, com cartas, bulas papais, e as pessoas vinham, compravam por determinado valor, e quando elas recebessem aquela indulgência, aquela carta, ali os méritos dos santos e os méritos de Cristo eram imputados neles para pagar os seus pecados, para remir os seus pecados e quitar as suas dívidas. Aí tinha, dependendo do valor, você recebia perdão de 1 ano, 2 anos, 5 anos, para a vida toda. Era esse o ensinamento da época. Fora isso, as pessoas compravam estas cartas papais, o Papa assinava, as pessoas pagavam, compravam para pagar as suas dívidas, para quitar os seus pecados. Fora isso também, tinha um pensamento de comprar as indulgências para pagar, purgar os pecados dos parentes mortos. Porque na época existia um pensamento e um ensino do purgatório, que era um estado intermediário, não era nem céu nem inferno. As pessoas iam para o purgatório para purgar os seus pecados, para ver se lá iam para o céu ou para o inferno. Quando as pessoas da terra, os parentes vivos, compravam as indulgências, era colocado na conta daqueles parentes mortos que estavam no purgatório, aqueles méritos para que eles pudessem sair do purgatório e fossem salvos. Existia até uma frase de marketing na época, que era usado por um pregador chamado Tetzel, Johannes Tetzel. Ele falava o seguinte: tão logo a moeda tilinta no fundo do cofre, a alma do purgatório sai. Era esse o marketing da época. Isso começou a ser difundido e chegou na cidade de Wittenberg, que era a cidade que Lutero era sacerdote, era professor, vivia. Era esse o pensamento. Esses méritos dos santos que eram colocados nas contas das pessoas para pagar os seus pecados. Quando Lutero ele cai em si e começa a mergulhar nas Escrituras, e ele entende a doutrina da graça, ele não consegue se conter. Ele não consegue se conter. Há um teólogo holandês, finalzinho do século XVI, lembrando que a reforma foi iniciada no início do século XVI, tá? Esse teólogo holandês, ele viveu entre o finalzinho do século XVI e o começo do século XVII, chamado Jacó Arminio. Ele tem uma frase muito interessante, eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: que estando mais próximos de Deus, está se referindo aos santos, que já morreram, estão próximos. Esse é o pensamento da época. Os santos morreram, estão próximos de Deus. Que estando mais próximos de Deus, os santos, têm maior liberdade de acesso a Ele e a Cristo, do que os fiéis que ainda sobrevivem na vida atual. Que pelas obras, além da obrigação realizadas nesta vida, conseguiram, por seus méritos, o privilégio de que Deus ouvirá e atenderá suas orações. E assim são nomeados mediadores por mérito e também por eficácia entre Cristo e os fiéis vivos. O que é que Arminio está falando aqui? Sobre o pensamento da Igreja Católica Romana, sobre o ensino do catolicismo romano, que eram que esses santos eram merecedores, receberam tantos méritos nesta vida por obras que fizeram, que tinha crédito diante de Deus, tinha moral diante de Deus, de interceder por nós, de imputar os seus méritos em nós, para que nossos pecados fossem pagos. Então eles viraram uma espécie de mediadores entre Cristo e o homem. Um outro ensino, irmãos, que é um tanto quanto contraditório, que se propagava, era o merecimento da graça. Olha que paradoxo, olha que algo contraditório. Eles diziam o seguinte: não, o homem é salvo pela graça. Eles sempre disseram isso. É a graça de Deus que salva. Porém, você aperfeiçoa esta graça. Você, com as suas obras, com as suas atitudes, com seus esforços, com as suas penitências, você se torna merecedor desta graça que você recebeu. Espera aí, irmãos. Merecer graça?
É contraditório. Se é graça, não há merecimento. Se há merecimento, não há graça, porque graça é favor merecido. Logo, se eu estou fazendo algo por merecimento, já não é para graça. Eu não posso merecer a graça, irmãos. É como no meu trabalho. Se meu patrão, porventura, um dia resolver aumentar meu salário, diga amém por isso. Amém. Ele fará isso pelos meus méritos. Porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, ele viu me desenvolvendo, então a minha recompensa é o salário. Este era o pensamento da época. As pessoas trabalhavam, tinham obras, se esforçavam, se santificavam, então Deus recompensava com a salvação. Irmãos, esta é a heresia mais perigosa que existe, uma das mais perigosas que existem. Não há merecimento. Não há nada que nós possamos fazer que nos faça merecer a salvação. Por isso que a salvação é por graça. Senão seria por obras. As pessoas na época, elas eram encorajadas a fazerem penitências. E aí penitências eram rezar Pai Nosso, Ave Maria. Tinha uns que se flagelavam, pegavam chicotes e cortavam as próprias costas. Lutero costumava dormir no chão gelado para poder mortificar sua carne e se penitenciar pelos seus pecados, para que as pessoas pudessem merecer. Era o pensamento: eu vou fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer alguma obra para merecer a graça de Deus. Quando Lutero, irmãos, ele começa a estudar as Escrituras, que ele entende que tudo era pela graça, ele começa a combater estes pensamentos. Aí está as famosas 95 teses. Eram 95 pontos que Lutero escreveu, confrontando as doutrinas da Igreja Católica e chamando para o debate. Não era para fazer racha na igreja, para abrir outra religião, outra igreja, não. Era chamando a igreja para o debate, porque ele tinha percebido que a igreja tinha se desvirtuado dos ensinos bíblicos. Então ele chama, e nesses artigos 95 teses que ele prega na porta da igreja de Wittenberg, a coisa que ele mais fala são sobre as indulgências, essas cartas papais para pagar os pecados que as pessoas compravam para quitar os seus pecados. Mas Lutero entende que tudo é pela graça. Olha o que Lutero diz: trata-se da maior idolatria que praticávamos anteriormente. Olha o que ele está dizendo, aqui já é Lutero pós-reforma. Trata-se da maior idolatria que praticávamos anteriormente. Lembrando que Lutero era monge da Igreja Católica. Ela se funda na consciência que busca socorro, consolo e salvação nas suas próprias obras, contabilizando quantas doações fez, o quanto jejuou, quantas missas rezou. Fica insistindo neste direito seu, nada aceitando de Deus de graça, mas quer merecer por conta própria. Qual era o pensamento da época? Vou jejuar, vou dar esmolas, vou fazer obra, vou me santificar, vou para a missa, vou rezar. Para quê? Para agradar a Deus? Porque Deus requer? Não, para que eu possa ser salvo, para que eu possa merecer a graça de Deus, para que Deus se torne o meu devedor. Este era o pensamento, irmãos. Eu vou fazer tudo isto para que Deus passe a me dever. Ó Senhor, eu jejuei tantas vezes, eu orei tantas vezes, agora o Senhor me deve alguma coisa. Não é muito diferente de hoje, né, irmãos? Abrindo parênteses, né? Pessoas ofertam para Deus alguma coisa. Não, eu sou dizimista, sou ofertante, agora Deus me deve. Não, eu oro, jejum, Deus me deve. Deus não nos deve absolutamente nada. Tudo que Ele faz por nós é puramente graça. Outro pensamento de Lutero, ele diz: quem
que crê que pode obter graça fazendo o que está ao seu alcance, acrescenta pecado em cima de pecado, de modo que se torna duplamente culpado. Obter graça pelos seus esforços, pelas suas obras, pelo seu alcance. Foi isso que Lutero rebateu. E ele rebateu dizendo o quê? Sola gratia. Somente a graça. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, mortos em nossos pecados. E porque a gente é salvo por causa da graça. Deus olhando para nós, Ele sem ver nada em nós que nos fizesse merecer a salvação, Ele decidiu enviar o seu Filho para promover salvação à humanidade. E isto é graça. Deus não nos deve nada, Deus não é o nosso devedor. Ele decidiu por conta própria, para a glória dele mesmo, nos salvar. Sola gratia, somente a graça, irmãos. Lutero recebeu muita retaliação por causa disso. A igreja não aceitou, a igreja estava cega, totalmente desvirtuada das doutrinas bíblicas. Lutero foi excomungado da igreja católica, só não morreu porque tinham príncipes que o protegiam na época, porque senão ele seria morto. E ele não abriu mão, ele não voltou atrás. Fizeram de tudo para ele voltar atrás. E uma das frases mais célebres que Lutero tem, diante de um tribunal, Dieta de Worms, 1521, que ele estava sendo impelido a voltar atrás do que ele tinha pregado, do que ele tinha escrito, ele disse: eu não posso. Diante do imperador, diante dos clérigos, sacerdotes da igreja católica, ele disse: eu não posso voltar atrás. Eu não posso ir contra a minha consciência, porque minha mente está presa, está cativa à palavra. Eu não posso voltar atrás. Lutero entendeu que tudo era pela graça, que aquele ensinamento que era por merecimento, que era por mérito, não tinha embasamento bíblico. Por isso, irmãos, que foi necessário a reforma a partir de Lutero e outros reformadores. Outra coisa, irmãos, que fazia Lutero ter medo e raiva de Deus. Romanos capítulo 1, verso 17, fala sobre a justiça de Deus. E Lutero entendia na época, este era o pensamento também propagado, que a justiça de Deus era algo que ele requeria de nós. Quando Lutero lia a justiça de Deus, ele entendia que Deus era um Deus carrasco, ditador, tirano, que exigia de nós uma justiça que era impossível, uma perfeição que era impossível. Por isso que Lutero passou a vida angustiado, fazendo jejuns, penitências, orações, porque por mais que ele fazia isso, ele percebia que não tinha como ele chegar no estado de perfeição. Ele não tinha como chegar a essa justiça, então ele tinha raiva de Deus. Porque Deus, ele achava que Deus requeria dele ou deles uma coisa que era impossível. Então quando ele ouvia a palavra justiça de Deus, ele tinha ódio. Ele mesmo diz isso. Só que Lutero, irmãos, ele compreende a partir das Escrituras que a justiça de Deus não é uma coisa que ele requer de nós. É uma coisa que ele nos concede por intermédio do seu Filho. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando Cristo morreu por nós, os nossos pecados foram imputados em Cristo. O que é imputar? Colocar na conta. Os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo. Cristo foi considerado pecador. Por isso que ele morreu, sofreu em nosso lugar. E a justiça de Cristo foi imputada em nós, ou seja, foi colocada em nossa conta, de modo que diante de Deus nós somos declarados e considerados justos. Não nos tornamos justos, somos considerados justos, porque a justiça de Cristo é colocada em nossa conta, de modo que desviou a ira de Deus sobre nós. Por isso que não há ira de Deus sobre a igreja, por isso que não há ira de Deus sobre os cristãos, porque em nossa conta está a justiça de Cristo,
Quando Lutero entende que a justiça vem de fora para dentro e não de dentro para fora, ele diz: foi como se as portas do paraíso se abrissem para mim, irmãos. Ele sente que ele era salvo naquela hora. Quando ele entende que é a justiça de Cristo, não a minha, que é imputada, que está diante de Deus. É os méritos de Cristo e unicamente dele. Não é mérito meu, não é mérito de quem morreu, não é mérito de santo, não é mérito de pastor, de bispo. É méritos unicamente de Cristo. E Deus enviou o seu Filho por causa unicamente da graça. A justiça de Deus é entendida como um homem precisando se tornar aceitável a Deus. Oh, irmãos, que ensino mais errôneo. Eu preciso me tornar aceitável a Deus. Primeiro, mesmo que quiséssemos, nunca conseguiríamos. Porque para satisfazer a justiça de Deus, nós teríamos que cumprir todos os seus mandamentos. Quem aqui cumpre? Como é que eu posso me tornar aceitável a Deus? Eu não posso. E como é que ele me aceitou? Não é porque eu me tornei aceitável, é porque alguém me tornou aceitável. Cristo me tornou aceitável diante do Pai. É por isso que não há condenação para os cristãos, não há inferno, não há maldição, não há ira de Deus sobre os cristãos, porque Cristo nos tornou aceitáveis diante de Deus. Foi isso que Lutero lutou contra, irmãos. Lutero descobriu que a justiça de Deus é algo que vem do próprio Deus para nós. Isto que é graça, iniciativa de Deus. É a justiça que ele resolveu imputar em nós por causa de Cristo, por intermédio de Cristo. E a gente precisa, irmãos, compreender este tão importante tema da reforma, para que possamos não nos deixar levar por ensinos dos nossos dias, que é um ensino medieval da igreja católica com a outra roupagem. Eu estou falando de igreja evangélica, tá? Que nos fazem, os ensinos nos querem fazer entender e achar que nós devemos merecer a salvação. Então tudo que nós fazemos é para alcançar a salvação. Você se santifica por causa da salvação, você faz obras por causa da salvação. Não nos deixemos levar por estes falsos ensinos novamente, irmãos. Foi por isso que homens de Deus morreram lutando contra isto. Por isso que homens de Deus foram perseguidos, lutando contra isso, para reformar a igreja. É a reforma protestante. Você protesta para reformar a igreja, porque a tendência da igreja é se deformar. Se a gente não voltar às Escrituras para nós sermos reformados, a tendência é que a gente se deforme mais e mais. Portanto, não aceite ensino que queira colocar merecimento, mérito em você por coisa alguma. Tudo é pela graça, irmãos. Nós estávamos mortos, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele que veio com a sua graça, nos regenerou, trabalhou em nosso coração e nos deu a possibilidade de crer nele. Porque se não fosse o Espírito Santo que viesse primeiro em mim, eu nunca desejaria Deus. Eu nunca buscaria Deus. Esse negócio de dar um passo para Deus, que Deus vai dar para você, é mentira. Nós nunca daremos um passo para Deus se Ele não der um ou vários passos para nós primeiramente. Esqueça esse ensino. Esqueça. Não há mérito em nós, nenhum na salvação. Todo o mérito é de Cristo. Não é por obras, nada que você faça, irmão. E as obras, presbítero, não valem para nada? Claro que vale. Claro que são exigidas por Deus. Mas as obras são consequências da nossa salvação, não a causa dela.
Deus nos salva para praticarmos boas obras, não para continuarmos merecendo a salvação, não! Porque Deus nos chamou para isto, para a glória do seu nome. Um outro ensino, irmãos, que precisa ser combatido é a tal da lei versus graça. Tem gente que diz que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo, a partir de Cristo, foram salvos pela... Sempre foi pela graça, irmãos. Sabe por quê? Porque a função da lei nunca foi salvar. Nunca foi salvar. Não é cumprir lei, mandamento que nos salva. A função dos mandamentos nunca foi esta. E qual é a função dos mandamentos? Paulo vai dizer: mostrar. Pelo contrário, as leis, os mandamentos mostram o quão nós somos imperfeitos, o quão nós somos incapazes de ser salvos. Quando a gente quer ser salvo pelas obras, quando a gente olha para os mandamentos de Deus, é como uma faca que entra em nós e nos mostra: você não tem capacidade de ser salvo pelas suas forças. Você não tem como, você sempre vai falhar. Por isso que sempre foi pela graça. A lei demonstra a santidade de Deus e como nós somos impuros. E a lei nos condena. Só que a graça e o Evangelho nos salva. Evangelho significa boas notícias, irmãos. Porque a má notícia, a lei diz: você é adúltero, você é assassino, você é mentiroso, você é roubador, você é idólatra. Aí você estava indo para a condenação eterna. Mas o Evangelho chegou, a graça chegou para dizer: você é tudo isto. Mas a obra de Cristo na cruz do Calvário reme os teus pecados. Glória a Deus. E te considera justo diante de Deus. Você pode adorar a Ele nesta noite. Aleluia! Não há como conseguir salvação pelas obras, irmãos. Não há como, porque é por graça. Não há merecimento em nós. Não há méritos em nós por coisa alguma. Às vezes tem crente que gosta de olhar para um ímpio lá fora, né? Dizer: olha como é que ele está. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu me santifico. Sabe por que eu estou na presença de Deus? Porque eu sou santo. Porque eu sou justo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo diz. Não há diferença em nós, irmãos, intrinsecamente em nós, entre qualquer pessoa aí fora ímpia. Não há nada em nós, dentro de nós, diferente. A única diferença não é nada em nós, é externo a nós. É que nós cremos que é pelos méritos de Cristo e é por causa da graça de Deus que nós somos salvos. É isso que nos faz estar em um estado diferente dos outros. Não por nada em nós. Não porque nós somos justos, porque nós não somos. Não porque somos bons, porque nós não somos. Mas é por causa da graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Uma outra coisa, irmãos, para a gente encerrar. A graça, como era entendida na Idade Média, e era propagada pela Igreja Católica, era uma graça inicial. Você recebia a graça de Deus, e aí você continuava desenvolvendo, continuando salvo por suas obras, por seus méritos. Só que, irmãos, a graça, ela salva, continua salvando e salvará. Nós fomos salvos pela graça, continuamos salvos pela graça e seremos salvos pela graça. Armínio, voltando a Jacó Armínio, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem,
de tal forma que sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, salvo, não pode conceber, nem fazer bem algum, nem resistir qualquer tentação do mal. Você acha só porque nós somos salvos, nós não somos dependentes da graça? Somos. Porque sem ela nós não conseguimos fazer bem algum. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, nós não conseguimos nos santificar, nós não conseguimos resistir à tentação, nós não conseguimos resistir ao pecado. A graça nos mantém salvos. Por isso que é importante, irmãos, este evento, tratarmos sobre este tema, vinculando principalmente o último que a gente teve aqui, somente a fé com somente a graça. Estão juntos esses solas. Nós somos salvos, Paulo disse, pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. A iniciativa é sempre de Deus. Evangelho não é aquilo que o homem faz em prol de Deus, em busca de Deus. É o que Deus fez em busca do homem. Evangelho não é de baixo para cima, é de cima para baixo. As outras religiões pregam como você deve buscar a Deus, como você deve ir até a Deus, como você deve merecer a salvação de Deus. O Espiritismo prega, né? Sem caridade não há salvação. As outras religiões pregam o que você deve fazer para ir até a Deus. O cristianismo, o evangelho prega como é que Deus veio até nós. Como Cristo, o Deus Filho, se fez carne e veio até nós. É isto que é o evangelho. O evangelho não é o que eu faço por Deus, é o que Deus fez por mim. Evangelho não é o que eu pratico para buscar a Deus, é o que Deus fez para nos buscar, irmãos. É isto que é graça. É isto que é graça. Amém? Que possamos guardar esta mensagem de hoje e entender que tudo é pela graça, sola gratia, somente a graça de Deus.